Olá, boa noite. Boa noite. Orçamento no vermelho. Governo gaúcho conta com aumento do ICMS para diminuir déficit das contas públicas em 2016. Bolsa de Mercadorias lança leilão para facilitar a venda de arroz produzido no Rio Grande do Sul. Grupo de moradores da capital alerta para impactos negativos do projeto de revitalização do Cais Mauá. Moradores da zona rural de Gravataí sofrem com prejuízos causados pela chuva de granizo. A importância da espiritualidade para a qualidade de vida e até para ajudar na cura de doenças. E na reportagem especial da Semana Farroupilha, saiba como preparar o prato símbolo da culinária gaúcha. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O Palácio Piratini detalhou hoje a proposta do orçamento que projeta déficit de mais de 6 bilhões de reais no próximo ano. O documento segue a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentada em maio. Leva em conta também a realidade financeira do Estado. As despesas previstas para 2016 chegam a 62 bilhões e meio de reais, para uma receita estimada de 56 bilhões e 300 mil. Com isso, o déficit das contas públicas será de 6 bilhões e 200 mil reais. Para diminuir este rombo, o Piratini conta com a aprovação do projeto que tramita no Legislativo e aumenta as alíquotas de ICMS. O imposto é a principal fonte de receita do Estado. Se for aprovado, o déficit diminui em pelo menos 2 bilhões de reais. O orçamento que foi apresentado hoje, evidentemente, que é uma peça orçamentária e, como falou o secretário Cristiano, em cima daquilo que nós temos hoje. Tá? A estimativa da receita e a fixação das despesas conforme o cenário que nós temos hoje, até porque a peça orçamentária foi enviada esta semana para a Assembleia Legislativa. O projeto que aumenta as alíquotas do ICMS, ele ainda não foi apreciado pela Assembleia Legislativa, então não poderia estar na peça orçamentária. Mas nós temos convicção que será aprovado o aumento das alíquotas do ICMS. A proposta orçamentária mostra que 75% da receita corrente líquida do Estado está comprometida com o pessoal. Somente estas despesas somam mais de 25 bilhões de reais. Já as despesas de custeio do governo ultrapassam os 18 bilhões. Outros 4 bilhões são destinados ao pagamento da dívida pública. Na área da saúde, está prevista a aplicação dos 12% da receita líquida, como exige a Constituição. Para a educação, o orçamento previsto é de 8 bilhões e 900 mil reais. Para aumentar a receita e melhorar o cenário econômico do Estado, o governo também prevê outras medidas para buscar investimentos. Nós vamos ter que, enfim, tem 9 medidas que são como é que nós vamos procurar buscar recursos e nós vamos estar batalhando por isso ao longo do ano que vem, né? Racionalizando os custos do próprio setor público, é claro que de uma maneira organizada, bem feita, né? Buscando parcerias com o setor privado. Exportações gaúchas tiveram em agosto o pior resultado para o período nos últimos 10 anos. Conforme balanço da Federação das Indústrias, as vendas externas do Rio Grande do Sul somaram 1,5 bilhão de dólares no mês passado, uma queda de 9,2% em relação a agosto de 2014. Na indústria, a retração foi de 14,7%, puxada pela redução de 39% das exportações de tabaco. Também houve queda significativa nas vendas de couro e calçados, automóveis, máquinas e equipamentos e produtos alimentícios. No agronegócio, a retração foi de 7%. Os destaques positivos foram os embarques de soja e produtos lácticos. Entre janeiro e agosto, as exportações gaúchas acumulam retração de 9,7%. O Rio Grande do Sul responde por 70% do arroz comprado pelas indústrias brasileiras. Para facilitar a comercialização do produto, a Bolsa de Mercadorias e o Instituto Rio-Grandense do Arroz lançaram hoje o primeiro leilão privado do cereal, previsto para ocorrer no dia 1º de outubro.
O programa Arroz na Bolsa vai comercializar a matéria-prima para todo o país através de oferta de compra e venda em leilão eletrônico. Diversas entidades aderiram à iniciativa, que também tem o apoio da Emater e do Banrisul. Podem participar da venda produtores rurais, cooperativas, comerciantes e agroindústrias. O objetivo é garantir um fluxo de comercialização constante e melhores preços para o produto. A simplicidade das operações, a segurança, a qualidade garantida pela própria Emater, a completa desburocratização desse sistema vai potencializar com que todo e qualquer produtor, e isso para nós é fundamental, participe do programa. É importante também com que o nosso produtor, o pequeno produtor, ou em alguns locais, tenha acesso a preços melhores. Daí a importância da Bolsa. São 150 praticamente empregados envolvidos na questão da classificação, né, que a Emater disponibiliza, e toda aí uma estrutura, né, da Emater que está presente em praticamente todos, 99% dos municípios gaúchos, né. Mesmo não tendo o posto da classificação, nós temos lá um escritório da Emater que poderá fazer esse processo, né, de conversa, de conscientização junto aos agricultores, né, para depois encaminhar para a corretora Banrisul os agricultores interessados. 4 pessoas foram presas hoje em mais uma etapa da Operação Leite Compensado. Os mandados de prisão foram cumpridos no município de Esmeralda, no norte do estado, onde fica a sede da transportadora Márcio Faquinello. Também foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. Segundo o Ministério Público, o dono da empresa e 4 funcionários adicionavam produtos químicos ao leite in natura para mascarar a acidez da matéria-prima, que azedava porque era recolhida com atraso nas propriedades. Também foram acrescentados produtos para mascarar a adição de água e aumentar o volume final. A sexta-feira vai ser mais um dia de tempo instável em todo o norte do estado. Em Caxias do Sul, pode chover a qualquer hora. A máxima é de 23 graus. Dia chuvoso também em Passo Fundo, onde a mínima vai ser de 17 graus. Em Ijuí, temperaturas amenas e predomínio de tempo nublado com pancadas de chuva, mas o sol volta a aparecer entre nuvens durante a tarde. E assista ainda nesta edição. Nas comemorações do 20 de setembro, conheça os segredos para preparar um bom churrasco. E logo após o intervalo, grupo de moradores alerta para os problemas que podem ser causados pelo projeto de revitalização do Cais Mauá, em Porto Alegre. E ainda, na zona rural de Gravataí, moradores se mobilizam para recuperar prejuízos deixados pela chuva de granizo. É já já. O tempo melhora na região sul do estado. Em Bagé, sexta-feira de tempo parcialmente nublado, com alguns períodos de céu encoberto e friozinho de 10 graus ao amanhecer. A previsão do tempo é a mesma para Pelotas, onde as temperaturas variam dos 14 aos 20 graus. No litoral sul, dia de sol com muitas nuvens. As máximas não passam dos 19. O Conselho Nacional de Trânsito voltou atrás e tornou facultativo o uso do extintor de incêndio nos carros. A decisão foi tomada por unanimidade. O CONTRAN manteve a obrigatoriedade dos extintores ABC apenas para os veículos de uso comercial e de transporte de passageiros, como ônibus e caminhões. A medida passa a valer a partir do dia 1º de outubro. Quem descumprir a determinação poderá ser multado em R$ 127,69 e ainda perder 5 pontos na carteira de habilitação. E a estagnação da economia tem provocado uma crise de confiança nos consumidores. Temor que se reflete sobre as vendas do varejo. Só no mês de julho, elas caíram 1% em todo o Brasil. No ano, a queda chega a 2,4%. Os dados foram divulgados esta semana pelo IBGE. As lojas estão assim, em compasso de espera. Os consumidores, cautelosos. A gente começa a ficar assustado. Não sabe o dia de amanhã, hoje está empregado, hoje não está. A gente trabalha da melhor maneira possível, mas tu fica preocupado.
Aí todos os planos e compras que tu faz começam a adiar. Nesta loja, que comercializa material escolar e produtos para festas, a previsão é de que setembro termine com queda de 15% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O pessoal começa a retrair e não compra por medo, então começa a economizar por medo, né? Então isso gera um medo geral que ninguém compra, né? Nas 7 lojas da rede, 30 vagas já foram cortadas este ano. Em primeiro lugar, a gente tem o mercado de trabalho com desempenho ruim, afetado pela crise econômica. A gente tem um aumento de juros que afeta as compras a crédito. A gente tem uma inflação muito elevada, na casa dos 10%, que é muito atípica para o nosso padrão recente. E a gente tem uma redução de confiança das famílias, que também afeta principalmente as compras a crédito, né? Dona Lene conhece bem esses tempos de vacas magras. Estou com 66 anos, né? E não tenho medo. Eu sei que eu vou ficar aqui bastante tempo ainda, enquanto eu tiver saúde para ficar. Um grupo técnico que inclui arquitetos e urbanistas aponta irregularidades no projeto de revitalização do Cais Mauá, na zona portuária da capital. Os críticos do empreendimento defendem a revogação do contrato com o consórcio vencedor e a abertura de uma nova licitação. Eles prometem, inclusive, recorrer à justiça. Depois de anos de discussões sobre como o cais do Porto deveria ser aproveitado, um grupo espanhol venceu a licitação para explorar a área. No projeto está prevista a construção de bares e restaurantes, além de 3 torres com salas comerciais, um estacionamento para 5.000 vagas e um shopping center. Mas um grupo técnico formado por arquitetos, urbanistas e movimentos sociais afirma que a opção pelo comércio pode acabar com a vocação da área. Além do impacto ambiental que vai causar a derrubada de muitas árvores, inclusive fora do empreendimento, na Praça Brigadeiro Sampaio, a gente vê que isso vai causar uma distorção dessa vocação que foi destinada à cultura e educação em nome de um comércio, em nome de uma exploração comercial que a gente vê que, inclusive, está saturada. Hoje, o movimento Cais Mauá para Todos apresentou um estudo com críticas ao relatório de impacto ambiental apresentado pelo consórcio vencedor. O grupo afirma que a sociedade não foi ouvida na elaboração da proposta e que apenas 1% do orçamento do estudo foi usado para avaliar o impacto socioeconômico do empreendimento, o que comprometeria a qualidade do levantamento. Mas a principal crítica é sobre as formas de acesso ao novo cais. O relatório de estudo ambiental teria levado em conta apenas a chegada de carros, sem considerar outras formas de transporte usadas por quem passa pela região. Faltou o estudo de como qualificar melhor e como integrar melhor no empreendimento o deslocamento via metrô, que é o Transurb, que já usa e já tem acesso ali no empreendimento, o próprio ônibus que chega na rodoviária e os futuros BRTs que vão chegar, as ciclovias, os projetos que a Prefeitura já tem para ciclovias integrando Zona Norte, Centro e Zona Sul, que poderiam passar por dentro, inclusive, do empreendimento, uma ciclovia. Ele remete essa função exclusivamente para a Prefeitura, e também o transporte hidroviário, que é o catamarã. A TVE entrou em contato com o secretário de Desenvolvimento e Assuntos Especiais de Porto Alegre. Por telefone, Edemar Tutiquian disse que a licitação do projeto foi feita dentro da legalidade e que o consórcio vencedor segue a legislação em vigor. Segundo ele, o estudo de impacto ambiental das obras vai ser apresentado em uma audiência pública amanhã à noite, no Grêmio Náutico União. E o terremoto que deixou vítimas no Chile teve reflexos aqui no estado. 6 cidades gaúchas sentiram o impacto do tremor ocorrido na noite de ontem e que alcançou 8,4 graus na escala Richter. Bombeiros atenderam chamados em Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria e Novo Hamburgo. Essas imagens, postadas na internet, foram feitas em Torres, no litoral gaúcho. Aqui no Brasil, não houve registro de danos nem de feridos. Já as autoridades chilenas confirmaram a morte de 11 pessoas. No oeste gaúcho, o sol volta a aparecer nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, tempo parcialmente nublado com mínima de 12 graus.
Já em São Borja, o dia ainda vai ser de tempo instável, com chance de chuva a qualquer hora e aberturas de sol a partir da tarde, máxima de 25 graus. Em Alegrete, sol com muitas nuvens e alguns períodos de céu nublado. As temperaturas variam dos 11 aos 24 graus. A frente fria que chegou ao estado ontem trouxe granizo a muitas regiões e alguns municípios estão em alerta. Na região metropolitana, moradores de Gravataí se apressam para consertar as casas antes da chegada de um novo temporal. Clima instável e os moradores correm contra o tempo para reconstruir o telhado das casas. A família Costa mora em Morungava, distrito da zona rural de Gravataí, uma das cidades mais atingidas pela queda de granizo na madrugada de quarta-feira. O teto da cozinha está frágil, colchões inutilizados. Seu Hélio não sabe como arcar com o prejuízo de mais de R$ 1.000. Fazer o quê, né? Obrigado a fazer, né? Só com a... Se eu botar a lona preta em cima, mas aquela lona dá uma chuva de novo com pedra e arrebenta tudo de novo. Nessa fábrica de móveis artesanais, as pedras de gelo romperam a cobertura e estragaram mercadorias. Segundo a Prefeitura de Gravataí, só em Morungava o vendaval danificou cerca de 350 casas. O município distribui lonas e telhas para a população, mas precisa de doações. As pessoas que quiserem doar, elas podem ir na sede da Prefeitura ou qualquer local, né, da Prefeitura, doar principalmente lona, telha nesse momento, né, e alimentos, roupas de crianças e colchões. Nesta sexta-feira, a chuva continua na região metropolitana, mas ela vem em menor quantidade. Em Porto Alegre, são esperados 15 milímetros. A máxima não passa dos 19 graus. Temperaturas amenas também em Novo Hamburgo, onde o dia intercala períodos de tempo nublado com pancadas de chuva. No litoral norte, dia chuvoso com mínima de 17 e máxima de 20 graus em Tramandaí. Depois do intervalo, o prato que não pode faltar na Semana Farroupilha. Conheça os segredos do bom e tradicional churrasco gaúcho. A gente volta já. A instabilidade continua na região central do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia, máxima de 20 graus. Em Santa Maria, amanhecer com termômetros na casa dos 14 e tempo instável. Dia com grande variação de nuvens e possibilidade de chuva também em Cachoeira do Sul, onde as temperaturas chegam aos 20 graus. Guardar mágoas, rancores ou deixar situações mal resolvidas em aberto pode ter impactos negativos na saúde. Mas como o perdão pode influenciar a nossa qualidade de vida? A reportagem da TVE acompanhou o segundo simpósio de espiritualidade e saúde e conversou com alguns especialistas. Louise reconhece que tem dificuldades para perdoar e sabe o quanto isso dói no corpo. Principalmente o estômago me ataca, assim, quando tá com aquela coisa trancada e tu não consegue, ou tu não põe pra fora, mesmo que tu converse, tu sabe que tu tá errado, tu não pediu desculpa, aquilo fica entalado. Eu passo mal normalmente. Por muito tempo, ciência e religião não se misturaram, mas hoje já existem mais de 12 mil trabalhos científicos mostrando que a espiritualidade tem influência na cura das doenças. É a fé jogando cada vez mais luzes na medicina. A importância do perdão para a saúde reuniu mais de 1.000 pessoas hoje num seminário organizado pela Santa Casa. Palestrantes da área médica afirmaram que as emoções têm impacto direto na saúde do corpo. Tanto a física quanto a química explicam essa relação. Nós, quando temos raiva, inveja, vaidade, agressão, hostilidade, nós produzimos um hormônio que chama cortisol. Esse é o hormônio do estresse, é o hormônio que provoca uma série de doenças no corpo humano. O perdão faz o contrário, o perdão reduz a produção de cortisol. Como hoje o universo é descrito como uma imensa rede de energia
e essas energias se manifestam em forma de ondas eletromagnéticas, o nosso pensamento também é uma forma de energia. E nós somos capazes de captar aquelas frequências em que vibramos. Então, aquilo com que eu entro em sintonia, como ter um pequeno receptor de rádio. Passam milhares de ondas de estações de rádio naquele momento por aquele receptor, mas ele só capta aquela em que ele está sintonizado. Tecnicamente, o que é sintonizar? É fazer o equipamento eletrônico interno vibrar na frequência da emissora que eu quero captar. Mas como a espiritualidade deve guiar as práticas médicas? Um dos maiores cardiologistas do país, o Dr. Fernando Lucchesi, afirma que os médicos precisam conhecer as dores espirituais dos pacientes. O encontro entre ciência, espiritualidade e saúde foi um encontro necessário. Ele custou para ocorrer, mas lá o Platão já dizia, 2.500 anos atrás, que nós somos corpo, mente e espírito. Por que então os médicos insistem em tratar só o corpo? Estando doente ou não, o importante, segundo os especialistas, é saber perdoar. Zuleika disse que superou e ficou melhor depois disso. Chegou no momento assim que abriu um novo horizonte para uma nova história, né? Porque geralmente se não terminar uma coisa bem, começa outra ruim, vamos dizer, né? Então tem que fazer isso, senão... Perdoar te fez bem? Fez. Não há uma fórmula mágica, mas o primeiro passo é gostar de si mesma. Entender que, por exemplo, se alguém fez algo que me prejudicou, eu vou ficar cultivando essa raiva todo o tempo. Cada vez que eu pensar novamente nesses acontecimentos, eu estou tecnicamente me envenenando. E o projeto de educação ambiental Recicla Poa chegou hoje ao Parque Harmonia, onde ocorre a Semana Farroupilha de Porto Alegre. O estande conta com uma equipe de catadores e reproduz uma unidade de triagem, onde o público aprende como é feita a separação de resíduos recicláveis. A ação faz parte das comemorações dos 25 anos da coleta seletiva de Porto Alegre. A inauguração oficial é amanhã. Quem quiser pode visitar o estande até domingo, 20 de setembro, entre as 10 da manhã e as 5 da tarde. Macio, suculento, bem ou mal passado, o gaúcho não abre mão de um bom churrasco. Na reportagem de hoje da série sobre o 20 de setembro, a equipe da TV Fevale, parceira da TVA em Novo Hamburgo, mostra como preparar essa comida típica do Rio Grande. De setembro, o precursor da liberdade. Churrasco é o nome dado ao prato feito à base de carne assada sobre brasas com a utilização de estacas de madeira ou metal chamadas espetos. Muita teoria, né? Prazer. Este é o legítimo churrasco gaúcho. Mas o que é para você um bom churrasco? Um bom churrasco é a parceria dos amigos, cerveja gelada e uma carne boa. Aí é um bom churrasco. Tem que ter a harmonia da família, que nem nós estamos aqui, né? E aquele que é feito por mim é o melhor ainda, né? Já para estas 6 amigas que não se viam há 40 anos, churrasco é um brinde ao reencontro. Um bom churrasco, uma boa carne, a companhia, principalmente estar rodeado de amigos. O mais importante do churrasco é o local, né, que a gente se encontra, as pessoas que fazem a companhia e, por último, é a refeição em si, a carne, né? Então, isso, assim, é que nos une mais, agrega mais na hora da alimentação também. O churrasco da forma que a gente conhece hoje surgiu por volta do século XVII no Rio Grande do Sul. E desde então, a fama se espalhou pelo mundo. Dizem que aqui se faz o melhor churrasco do mundo. E por incrível que pareça, o tempero não tem frescura. É apenas sal grosso. E haja sal grosso para deixar a carne assim, suculenta. Mas antes disso, são necessários outros passos. Aqui, uma das queridinhas dos gaúchos. Uma bela costela sendo preparada. Corte bem preciso e um pouco de força para colocar no espeto. Aí você já sabe, sal e fogo na medida. E o Claudiomiro aí é especialista no assunto. São 15 anos operando uma churrasqueira. E é ele que dá a dica de uma boa carne. Tem a quantidade do fogo, tem a qualidade da carne, a forma
preparar ela, né? Viu só? Não tem segredo, mas enche os olhos ver a gordura se derretendo no carvão como se fosse um baile, onde o protagonista gira sem parar até ficar perfeito. Dizem que o churrasco foi descoberto por índios que habitavam a América e costumavam assar a carne ao ar livre. Mas outra versão conta que o churrasco veio do assado argentino e uruguaio. Pelo fato do Pampa Gaúcho ser uma região de criação de gado, foi aqui que ele se popularizou. Só na capital gaúcha são mais de 100 churrascarias. E haja carne para tanto paladar. Só nessa, em Novo Hamburgo, são cerca de 600 quilos por dia. Sendo carne de boi bem preparada, né? E aí depois é só saborear. É só saborear. Oi, o Rio Grande é rico, graças a Deus. E os filhos teus... Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Boa noite para você e até lá. Boa noite, bom churrasco e até amanhã. Churrasco, bom chimarrão, andando, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isto que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, andando, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Fala bem a verdade, se o velhinho fez coisa melhor, guardou pra ele lá. Não trouxe nada pra nós aqui, que tá louco de especial.